Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã, uma passagem conhecida, está no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você vai abrir a sua Bíblia eletrônica aí no seu celular, no capítulo 4, versículo 16 até o 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18, e nós vamos compartilhar a palavra de Deus, uma palavra de esperança, de consolo, de refrigério, de advertência, enfim, é a palavra de Deus e é assim que ela atua na nossa vida, amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, só o Senhor é Deus e não há outro além de verdade. Obrigado, Pai, por esse tempo de compartilhar também a sua palavra. Que a sua palavra, que o teu poder para a salvação de todo aquele que no Senhor crer, alcance corações, vidas, alcance as famílias, os lares, alcance para as pessoas que terão este privilégio de te ouvir. E que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer em cada situação, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem eu coloquei o título Vivendo o Presente sem perder a fé e esperança, baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18, uma passagem bem conhecida. Eu quero ler a introdução que nós temos aqui. Vivemos tempos difíceis por conta da pandemia causada pelo coronavírus, o novo coronavírus, que de novo praticamente não tem nada, né? A Covid-19. Isso já é um assunto muito falado, você já ouve muito isso, mas o fato é isso, vivemos dias difíceis. E por isso nós precisamos de orientações que vêm da parte de Deus para nós. Nós precisamos de palavras seguras. Essas palavras seguras vêm da Bíblia, das Sagradas Escrituras, de Deus para mim e para você. Precisamos de palavras seguras, numa época em que nós ouvimos tantas vozes. Precisamos tranquilizar o nosso coração. E isso só é possível quando nós conseguimos olhar para este mundo, esse contexto todo, numa perspectiva equilibrada, com fé em Deus e em suas promessas, e acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Paulo fala de suas lutas aqui nessa passagem, o capítulo 4 todo nos dá esse contexto, esse pano de fundo, mas Paulo fala de suas lutas, Paulo fala de suas pressões, de suas aflições, de momentos em que o desânimo chega sem ser convidado, e Paulo reconhece tudo isso, fala sobre tudo isso, mas ele se recusa a ficar prostrado. Ele se enche de esperança e de convicção no Espírito Santo de Deus. E aí Paulo apresenta 3 contrastes que apoiam essa convicção que ele tem no seu coração para viver o presente sem perder a fé e sem perder a esperança. Paulo nos apresenta aqui 3 contrastes, queridos. Cada contraste tem 2 realidades, e eu quero compartilhar isso com você agora. Vou ler a passagem bíblica que na sequência nós vamos compartilhar. Versículo 16. Por isso, não desanimamos, com base no que ele já falou anteriormente, sobre as suas lutas, as lutas que os cristãos enfrentam, que você está enfrentando, você, sua família, as pessoas que você conhece. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18 e último versículo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Primeiro contraste que Paulo faz entre 2 realidades. Versículo 16, um corpo fraco e um espírito
renovado. E espírito aqui é o meu espírito, o seu espírito, não é o Espírito Santo de Deus, mas é o meu espírito, o seu espírito, com o E minúsculo aqui, em contato com o grande e poderoso Espírito Santo de Deus. Paulo diz que exteriormente, a Almeida Revista e Atualizada, ela fala sobre o homem exterior e o homem interior. Mas Paulo diz que exteriormente, este homem exterior, que é o nosso corpo, a nossa estrutura física e emocional, ela sofre desgastes. Enquanto que ele fala que o homem interior, interiormente, o nosso espírito, em união com o Espírito Santo de Deus, ele é renovado dia após dia. Queridos irmãos, o nosso corpo, ele fica cansado, o nosso corpo físico, essa nossa estrutura física fica cansada, essa nossa estrutura física e emocional fica doente, esse corpo ele envelhece, esse corpo, essa estrutura física, ela sofre desgastes naturais, sofre as consequências do pecado que entrou neste mundo. Isso é uma realidade para todo ser humano, ninguém escapa disso, desses desgastes. Os cabelos começam a ficar brancos, alguns nem ficam brancos, né? Já caem. Os olhos ficam embaçados, as mãos ficam fracas e trêmulas, as pernas ficam cansadas, dormentes, enfim. Com o tempo, com o desgaste natural, o nosso coração diminui o seu ritmo, ele enfraquece. Por vezes somos tomados de ansiedade, às vezes a depressão bate à porta. A nossa estrutura física e emocional sofre desgaste. Mas o nosso espírito, em contato com Cristo, em união com Jesus Cristo, não sofre com as rugas. Ao contrário, a palavra de Deus diz que ela se renova, o nosso espírito se renova a cada dia. E essa renovação só é possível pela fé em Cristo Jesus e na sua palavra, que nos enche de esperança, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ajuda a olhar para este mundo como ele é, imperfeito e caído. Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso espírito em contato com o Espírito Santo de Deus, nos fortalece. E a base para isso é nos fazer, nos motivar a olhar para um futuro glorioso, cheio de esperanças. Cheio de esperanças, com base nas promessas de Deus que já estão reveladas para nós na sua palavra. E Paulo cita, no mesmo capítulo 4 de Coríntios aqui, Paulo fala algumas coisas maravilhosas para os irmãos ali naquele contexto, fortalecendo a fé desses irmãos. Por exemplo, no próprio capítulo 4, versículo 6, Paulo ele diz assim: pois Deus disse, deixa eu ver aqui. Pois Deus disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como é que eu posso me renovar interiormente, crendo, tomando posse dessas verdades de Deus para mim e para você? O corpo se desgasta, se corrompe, se deteriora, mas o espírito, o nosso espírito em união com Cristo e com seu Espírito, ele é renovado a cada dia. Versículo 14 também do capítulo 4, Paulo fala também uma outra palavra de encorajamento, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Palavras, verdades absolutas que estão na palavra de Deus, que renovam o nosso espírito, apesar de toda dificuldade, todo desgaste que nós sofremos com o passar do tempo. Irmãos, enquanto o nosso corpo, essa nossa estrutura, esse nosso tabernáculo temporário, como Paulo fala em outras versões, enquanto esse corpo vai perdendo a batalha, o homem interior, o nosso espírito, vai crescendo na direção de Jesus Cristo,
São essas duas realidades que Paulo coloca aqui nesse primeiro momento, são esses dois contrastes. O corpo enfraquece, o espírito se fortalece, o corpo caminha para a morte, mas o espírito caminha para a vida plena em Cristo Jesus e seu poder. Conta-se que um pastor um dia foi visitar um crente fiel que estava em fase terminal. E quando esse pastor chegou lá, fez a seguinte pergunta a esse irmão: como você está indo? E ele respondeu, esse crente, esse irmão que estava em fase terminal: olha, pastor, estou indo bem. Embora esta casa esteja desmoronando, eu estou de malas prontas. Aleluia. Para a casa que não foi preparada por mãos humanas, mas que foi preparada pelas mãos do próprio Deus, do meu próprio Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. E essa passagem, esse relato encontra apoio aí no capítulo 5 mesmo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na sequência, capítulo 5, versículo 1, você vai ver exatamente isso que Paulo falou. Nosso espírito se renova em Cristo, mesmo que o nosso corpo sofra desgastes, sofra com as doenças, sofra por conta do pecado que entrou neste mundo. Segundo contraste, a duas realidades que Paulo apresenta no versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Queridos, quando nós olhamos para alguns relatos do apóstolo Paulo, como esses que eu vou ler agora, você não precisa abrir agora, só acompanha. Quando nós olhamos para esses relatos, como por exemplo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, essas tribulações, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, isso que eu falei. No capítulo 2, versículo 4, olha só o que o apóstolo Paulo fala: pois eu lhes escrevi com grande aflição e grande angústia de coração e com muitas lágrimas. Preste atenção nesses relatos de Paulo. E agora eu vou ler um relato um pouquinho mais extenso, que está no capítulo 11, versículo 24 até o 27. Preste atenção nesses relatos do apóstolo Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e suportei nudez. Quando nós olhamos para esses relatos deste homem de Deus, eu confesso para você que eu não vejo nada de sofrimento leve e momentâneo aqui. Ao contrário, eu vejo muito sofrimento intenso, e parece que essas coisas não passavam na vida de Paulo. O que há de sofrimentos leves e momentâneos aqui? Eu confesso que não há nada de sofrimento leve e momentâneo. Ao contrário, tribulações intensas, aflições físicas e da alma intensas que este apóstolo, esse homem de Deus, homem como eu, como você, ser humano como eu, como você, passou. Mas como que este homem, esta pessoa pode fazer esta afirmação? Pode chamar de sofrimentos leves e momentâneos? Como é que ele pode fazer isso? Passando por tudo isso, como é que ele suportou? Será que Paulo era um semideus? Masoquista. Ou masoquista? Não. O apóstolo Paulo não era um semideus e nem um doido.
Ele mesmo reconheceu que ele não era um super-homem. Ele mesmo reconheceu em várias outras passagens que ele era frágil, necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Ele se considera como um vaso frágil, aqui no capítulo 4 mesmo ele diz. Em outras passagens ele reconhece a sua fraqueza. Mas Paulo passava por essas pressões, por essas lutas, por essas aflições físicas, por essas aflições emocionais, sob a perspectiva da eternidade. Aleluia. Paulo comparava o seu momento presente com a glória futura, com o porvir em Cristo Jesus. Esta glória futura que estava reservada para ele, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. Paulo comparava isso, ele fazia esses contrastes, ele colocava uma coisa ao lado da outra, dificuldades, pressões, lutas, doenças, enfermidades, desgastes, mas ele comparava com a glória do porvir. Ele se revestia de uma perspectiva da eternidade, para poder suportar, para ter seu espírito renovado em Cristo Jesus a cada dia. Ele mesmo, Paulo, afirmou em Romanos capítulo 8, versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele se refere, queridos, à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em poder e glória, para estar comigo e com você, para estar com todos aqueles que morreram em Cristo e aqueles que vão se unir em Cristo. Se enchia dessa esperança no porvir. Eu, você, nós, muitas pessoas estão enfrentando tribulações intensas. Convivemos com a dor, convivemos com o choro, sofrimento, estão presentes na vida de pessoas, de famílias, deste mundo inteiro. E neste momento, por conta dessa pandemia, e de uma certa forma, esse contexto todo que nós estamos vivendo, nos ajudam, nos levam a olhar para este mundo como ele é, como eu já falei antes. Olharmos para este mundo como ele é, caído, imperfeito e temporário por causa do pecado. E isso deve nos levar, ou deveria nos levar a buscar o que é perfeito e o que é permanente, o que vai durar para sempre. Isso nós só encontraremos, eu, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, isso nós só encontraremos o que vai durar para sempre, o que é permanente em Cristo Jesus. Amém. Somente em Cristo, o Deus encarnado, Senhor e Salvador, glorioso Deus. Quando nós comparamos o nosso presente doloroso, cheios de dores, com a glória futura, com o porvir em Cristo Jesus que será revelado, isso é promessa de Deus que está na sua palavra. Nós poderemos aí sim dizer como Paulo falou, que os sofrimentos e as pressões são leves e momentâneos. Só assim nós vamos poder crer nisso, reconhecer isso e até mesmo falar isso, declarar isso, somente em Cristo Jesus, somente com essa esperança, somente firmados na revelação de Deus, na sua palavra e nas suas promessas. E quando nós vemos as coisas como Deus quer que nós a vemos, a vida ganha um novo significado para nós. E o terceiro contraste, as outras duas realidades que Paulo nos apresenta aqui na sua palavra. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo termina o seu argumento, Paulo termina a sua palavra de encorajamento, fazendo esse outro contraste, comparando essas duas realidades com o que é visível e temporal, com o que é invisível e eterno. Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Irmãos, aquilo que nós vemos
que nós apalpamos, desfrutamos, temos, aquilo que se vê, tem um prazo de duração. Não é eterno, é temporário. Sofre com os desgastes do tempo, não são permanentes, são passageiros. Coisas que desejamos muito, coisas que amamos muito, pessoas que amamos bastante, coisas e pessoas, elas passarão. Mas aquilo que nós não vemos são permanentes e eternas. Coisas que nós vislumbramos, coisas que nós cremos, que nós desfrutamos pela fé, essas são eternas e permanentes. Coisas que vêm de Deus para mim e para você, suas promessas. Paulo compara o que é inferior com o que é superior. As coisas que nós vemos se desgastam, as coisas que nós vemos perdem seu valor, as coisas que nós vemos elas envelhecem, mas as coisas invisíveis, elas são incomparavelmente superiores ou superiores. E Paulo, Deus, inspirando Paulo aqui nessa passagem também, nos convida a nos fixarmos naquilo que nós não vemos, pela fé. E a fé é um dom de Deus. Deus coloca essa fé em nós. Coisas espirituais como valor eterno. Por isso que em outras passagens a palavra de Deus nos convida a não ficarmos tão apegados com as coisas materiais. As coisas materiais vão se desgastar, vão se acabar. Nós precisamos juntar tesouros nos céus. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo, nos alimentar em Cristo. Nós precisamos alimentar a nossa fé na Sua palavra. Porque no momento mais difícil que eu e você estivermos passando da nossa vida, onde nós estivermos sozinhos, só vamos estar eu e Deus, você e Deus, o seu relacionamento com Ele. Foi por isso que Abraão, a Bíblia relata que Abraão não se encantou com aquelas planícies férteis e super irrigadas lá de Sodoma. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10 diz que Abraão ele não se encantou com as coisas deste mundo, porque ele via uma cidade superior, a cidade celestial. Ele via o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento que é duradouro, permanente com Deus em Cristo Jesus, cujo arquiteto dessa cidade é o próprio Deus. Ele não se encantou com aquelas planícies maravilhosas, aquela cidade, aquela região irrigada, verdejante, aquela coisa fantástica. Não, ele abriu mão daquilo por conta de uma promessa maior, por conta daquilo que é invisível. E foi por isso também que Moisés abandonou todas as glórias do Egito, conforme capítulo 11 de Hebreus, versículo 27. Moisés abandonou todas as glórias do Egito para receber uma recompensa superior. E por isso que a fé nessa recompensa superior, naquilo que é invisível, o capacitou a permanecer firme. Porque a Bíblia diz que ele via o que era invisível. Esse ver não é com os olhos naturais, mas são com os olhos espirituais, uma expectativa espiritual, a perspectiva da eternidade, como nós falamos no começo. Por isso nós precisamos ajustar as nossas lentes, alinhar as nossas expectativas e perspectivas com aquilo que Deus preparou para mim e para você, com os olhos da fé, com as coisas espirituais e pela fé. Irmãos, eu quero encerrar a mensagem repassando essas três realidades, essas
três realidades e contrastes que o apóstolo Paulo nos apresenta. Corpo fraco, mas espírito renovado em Cristo Jesus. Um presente doloroso, mas um futuro glorioso no porvir. E nos fixarmos não nas coisas visíveis e temporais, mas naquilo que é invisível e eterno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós, os que cremos em Cristo Jesus, vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Fé, queridos. Esperança maior em Deus, em Sua palavra, em Suas promessas. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a vivermos pela fé. Não é uma fé cega, não é uma fé emocional, não, é uma fé que está fundamentada, baseada na palavra de Deus. Nós já temos um caminho pelo qual percorrer. Precisamos apenas tomar posse e nos alicerçar nisso. E eu quero encerrar com o versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. E dizer para você que o que nós não vemos, mas que nós almejamos pela fé, é muito superior. E Deus garante isso para mim e para você. A Sua palavra garante essa verdade para mim e para você. A palavra de Deus nos dá esperança para vivermos esse presente doloroso, complicado, mas sem perder a fé e a esperança. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, a vivermos pela fé, dando-nos o seu Espírito como garantia do que está por vir. Aleluia. Queridos, o meu triunfo, o seu triunfo, o nosso triunfo, o triunfo de todos aqueles que creem em Cristo Jesus e depositam a sua vida, a sua fé, a sua esperança nele, esse triunfo está no porvir, essa vitória está no porvir. Creia nisso, para não se frustrar, se decepcionar com essa realidade presente. Que Deus te encha de esperança e de fé, para podermos superar esse momento, mais este momento, que nós estamos enfrentando. Tenha fé, fique bem em Deus, fique bem em Cristo, em nome de Jesus.